Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Legal. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marco Melo e esse é o programa Independência que já está no ar. Atrasamos uns minutinhos, peço perdão aí aos nossos ouvintes, mas já estamos aqui para falar dos nossos assuntos: dependência química, dependência alcoólica e tudo quanto é dependência emocional, codependência, enfim, né? Os assuntos aqui do programa Independência. Mas principalmente falamos sobre recuperação. Sim, senhor, sim, senhora. Existe saída, existe como abandonar o álcool e as drogas, viu? É possível. E o jeito que a gente conhece aqui, que é o mais eficiente em todo o mundo, são os 12 passos, que começou lá com a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e hoje está espalhado por dezenas e dezenas de irmandades que tratam de vários assuntos aí sobre alcoolismo. Para começar o programa, eu vou tocar aquela de sempre que eu toco para vocês, do The Flanders, Um Dia Perfeito. Legal, esse aí foi The Flanders, Um Dia Perfeito, bacana. A gente sempre toca essa daí porque fala da derrota pelo álcool, né, galera? Maravilha, é isso aí. Voltamos aqui com a nossa programação. Quem ligou aqui foi... deve ser ela de novo. Deixa eu ver se é ela mesmo. Alô? É você? É Rogéria, né? Ó, Rogéria, você já tá no ar. Pode mandar seu abraço. Mandar um abraço pro pessoal de Mombuca aí. Mandar um abraço pro pessoal de Mombuca. Muito legal. A minha mãe, a Nenê, a minha família aí, o Ilzo, o meu pai Miguel e a minha esposa, o Tiagão. Legal, Rogéria, Tiagão. Eu também, viu, gente? Beleza, obrigado, Rogéria, pela participação no programa Independência. Legal, essa foi a Rogéria falando direto no 3492-3717, é o telefone da Rádio Alternativa. Se você quiser, como a Rogéria, participar do programa Independência, é só ligar, a gente coloca você no ar. Muito obrigado. Legal, agora é um áudio fantástico, um discurso do Jimmy Kay no aniversário de 20 anos de Narcóticos Anônimos. É esse daqui que é o áudio certo. Obrigado, desculpa aí. Juntamente com Frank e Doris, Paul, Steve e outros, Jimmy K fundou Narcóticos Anônimos no sul da Califórnia. A partir de 17 de agosto de 1953, esses companheiros realizaram uma série de reuniões a fim de organizar o que se chamava então de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos do Vale de São Fernando. A primeira reunião de recuperação documentada aconteceu no sul da Califórnia, a 5 de outubro de 1953. Por diversas razões, Jimmy K é considerado uma figura-chave na história da NA. Escreveu diversas partes do livreto branco, sendo a mais famosa O Fim da Linha. Desenhou o logotipo da NA, mais tarde modificado pela WSC. Prestou serviço como gerente voluntário do WSO desde os seus primórdios até 1983. Jimmy K viveu de 1911 a 1985. Os últimos 36 anos da sua vida, ele viveu como membro da Narcóticos Anônimos, limpo e em recuperação. O meu nome é Jimmy K. Sou um adicto e um alcoólico. Há já uma hora que estou à beira das lágrimas. Mas hoje já não me envergonho de chorar, desde que sejam vertidas por algo que vale a pena. Já nem lembro do que queria dizer. Na nossa Irmandade, não podemos, todavia, perder de vista o nosso principal propósito. Quer estejamos em um ambiente social ou em nossas próprias casas, ou ainda em um encontro como este. Aquilo que tenho de lembrar-me pessoalmente é de que estou aqui graças a pessoas que nunca aqui estarão.
O recém-chegado constitui o sangue vital desta organização. Sempre foi, sempre o será. Aqueles a quem chamamos de servidores de confiança de Narcóticos Anônimos, alguém que aceita um cargo, quer seja de secretário de um grupo, representante de um grupo, truste ou qualquer outra coisa, deve se preparar para bastante trabalho, muitas críticas e muito daquilo que acontece sempre. Mas nós temos de crescer e os nossos ombros ficam suficientemente largos para aguentarem essas coisas, pois a vida que nos é dada faz com que tudo valha a pena. Se não tivesse sentido e não valesse a pena, eu não estaria aqui esta noite. Se esse programa não me levasse mais longe e não me fizesse sentir melhor do que alguma coisa alguma vez conseguiu na vida, eu não estaria aqui. Tenho a certeza disso. Estou aqui sentado nesta cadeira. Sempre admirei essas cadeiras e nunca pensei poder vir a sentar-me numa. Mas as primeiras coisas dizem, sabem, isto é parte de um sonho tornado realidade. Um sonho pronuncia grandes mudanças, mas o progresso requer pequenas ações. Um sonho não se torna realidade devido a um grupo de pessoas, ou a um homem, ou a 2 homens, ou a 3 homens. Torna-se realidade porque neles trabalham muitas pessoas, porque muitas pessoas põem nele esforço, porque muitas pessoas compram a ideia e levam-na adiante. E esta é uma das razões por que estamos aqui. A maioria de vocês reparou numas fotos ali penduradas. São algumas das fotografias dos nossos primórdios. Nós começamos muito antes de NA se tornar uma realidade, mesmo o nome. Surgimos de uma necessidade. Aqueles de nós que eram membros tinham vindo para o AA e descobrimos que podíamos recuperar. Em AA, descobrimos que muitos adictos continuavam a seguir o trilho da degradação e da morte. E achamos que deveríamos fazer algo. Mas sabem, nós somos pessoas engraçadas. Quanto mais coisas tentamos fazer juntos, mais lutamos uns com os outros e mais nos magoamos uns aos outros, destruindo justamente aquilo que tentamos construir. E essa tem sido a história de Narcóticos Anônimos até bem poucos anos. Destruíamos ao mesmo ritmo a que construíamos. Nós somos pessoas assim e precisamos reconhecer isso para podermos nos recuperar. Todos nós devemos conhecer a natureza da doença, a natureza do adicto e a natureza da recuperação. Todas essas coisas são necessárias para crescer, para viver e para mudar. E nós começamos com ressentimentos. Os ressentimentos fizeram-nos crescer. Antes de NA, havia os GDFH, grupos de drogas formadores de habituação. Estes eram clandestinos. Havia 2 ou 3 pessoas que se reuniam em apartamentos, aqui, ali. Ninguém sabia onde ficavam e eram dominados por 1 ou 2 pessoas. Nós não apreciamos grandemente a autoridade, não gostamos dela. Algumas das pessoas que eu conhecia da rua, da parte oriental de NA, formaram um outro grupo, conhecido por Adictos Anônimos. Infringiram o nome de AA e morreram muito depressa, pois estavam demasiadamente dominados por um só indivíduo. Um outro grupo começou no Vale de São Fernando, também se chamava GDFH e era dominado por um indivíduo. Por isso descobrimos muito cedo, e a nossa experiência ensinou que não podemos ter pessoas a nos mandar, tipos importantes em Narcóticos Anônimos. Durante uns tempos, depois de nos formarmos, há muita coisa que se passou que não vou falar esta noite.
Mas devido a algumas coisas que aconteceram e à natureza do adicto, a natureza da nossa doença, algumas pessoas foram colocadas numa posição em que voltaram a ser líderes. O grande pai branco. Sabem, nós não podemos ter um grande pai branco ou uma grande mãe. Isso não funciona nessa organização. E AA morreu mais uma vez. Os nossos amigos em AA nos ajudaram a levantar e nos disseram: não deixem que isso vos incomode. Esses eram os nossos verdadeiros amigos no início, membros de AA que acreditavam em nós, membros de AA que tinham também um duplo problema e reconheciam isso. Vieram e nos ajudaram a começar de novo. Mas isso voltou a acontecer. Uma pessoa tentava dominar todo o movimento e sempre que acontecia, nós começávamos a morrer. Por que as tradições vão por água abaixo quando tentamos isso? É uma das primeiras coisas que dissemos quando nos reunimos com o grupo naquela casa. A prioridade número 1 era que acreditávamos que este programa de 12 passos iria funcionar para adictos, bem como para alcoólicos. Em segundo lugar, as tradições devem ser observadas se quisermos crescer. Crescer como irmandade que se mantém de pé sozinha, sem a ajuda de alcoólicos anônimos. Podíamos tomar o nosso lugar enquanto irmandade e não sermos dominados ou afiliados a nada nem a ninguém. Dissemos que iríamos manter uma sala aberta durante pelo menos 2 anos. E se nesse período 1 ou 2 adictos mostrassem que este programa resultava para eles, teríamos achado que havia valido a pena. Foi basicamente assim que começamos. Mas discutimos durante cerca de 6 semanas antes de pôr aquelas orientações no papel. E depois não a quisemos. Eu achei que quanto mais cedo nós vivêssemos livres das orientações, tanto melhor, pois as orientações contidas nas tradições são suficientes para aquilo que precisamos fazer. As tradições irão nos salvar de nós próprios. E isso é tão necessário para uma irmandade como a nossa. Deste lado fica a vida, o outro caminho é a morte, tal qual a conhecemos. Mas como é difícil voltarmos atrás. Tão difícil que é. O primeiro assunto pendente que tínhamos quando nos juntamos era o nome. Eu fui o primeiro coordenador daquilo que se chamava OH, nada. AANA. Era assim que se chamava e eu disse: não podemos fazer isso. Vocês elegeram-me vosso coordenador, temos de arranjar outro nome. Não podemos nos chamar AANA ou NAAA. E o comitê que me elegeu o coordenador vetou imediatamente aquilo que eu disse. Bem, é uma boa maneira de se começar. Na primeira noite vetaram tudo aquilo que eu disse. Por isso achei que tinha começado muito bem. Eu não iria aturar chatices desses tipos. Eles iam acabar por descobrir aquilo que estava certo. E por isso, o primeiro assunto pendente foi contactar Alcoólicos Anônimos, para ver se poderíamos usar o nome. E assim descobrimos que não podíamos. Por isso, eu obtive pelo menos a satisfação de estar certo quanto à primeira coisa que foi vetada. Isso fez-me sentir um pouco melhor, porque vos digo, eu consigo as coisas à minha maneira a maior parte das vezes. Sei que vocês reconhecem isso, porque o mesmo se passa convosco. Somos assim. Nós tivemos muitos problemas da primeira vez que nos juntamos, porque eu sou como vocês e vocês são como eu. Vocês vão ter que me mostrar que aquilo que falam irá funcionar, ou eu não vos apoiarei. E graças a Deus que somos assim. Acho que é isso que acaba por fazer este programa resultar. Foi muito difícil encontrar um local para nos reunirmos, depois de nos juntarmos e decidirmos o que fazer. Não conseguimos encontrar uma sala para nos reunir. Ninguém nos queria, não confiavam em nós de forma nenhuma. E é triste irmos de um sítio para outro quando se tem algo de real a construir e ninguém nos deixa usar uma sala. Por fim, acabamos por encontrar uma sala do Exército da Salvação. E eles nos deixaram utilizá-la por $5 por mês. Isso foi bastante bom, mas não havia lá mais nada. Havia uma pia, um lavatório e era tudo. Não havia uma cozinha.
Por isso tivemos de comprar um pequeno fogão elétrico e uma cafeteira e algumas canecas, que eu ainda guardo em casa. Encontrei-as esta semana. Tive-as ao longo de todos esses anos. Costumávamos dá-las uns aos outros, pois numa semana podíamos nos reunir lá em casa, e na semana seguinte em outra casa. Por isso, levávamos as canecas para podermos beber café. Nessa altura, éramos poucos a ter mais do que 2 canecas em casa. Na verdade, éramos poucos a trabalhar. E as coisas eram assim. Aqui veio um recorte de anúncio que publicamos no jornal a informar a nossa existência. Tínhamos uma sala, tínhamos um conjunto de orientações e tínhamos um propósito. Aquele primeiro grupo pode já não existir, mas nós estamos aqui, estamos vivos. A sala do Exército da Salvação ainda está lá, agora é uma igreja espanhola. Depois, tivemos aquilo que chamávamos de reuniões coelho, pois nunca sabíamos onde iriam ter lugar. Se havia hoje 5, 6 de nós em uma reunião, decidíamos em casa de quem iríamos ter a reunião seguinte. E levávamos as canecas e as tigelas de açúcar e as leituras e nos reuníamos lá. Não era que nós temêssemos as autoridades, mas os recém-chegados temiam. Fiz um cartaz e afixei na porta da igreja. Dizia: reunião de NA hoje às 20h30. E depois abrimos as portas e tínhamos uma dúzia de alcoólicos que vinham nos ajudar. E depois havia um carro que se aproximava devagar, e olhavam para o cartaz e fugiam. Ninguém confiava em ninguém. E eles achavam que estávamos sob vigilância. Não acreditavam quando lhes dizíamos que não. E nós próprios acabávamos por não estar muito seguros de não estarmos. Pois, como grupo, decidimos que não iríamos ter problema com as autoridades e fomos até a divisão de narcóticos. Dissemos-lhes, não lhes perguntamos, dissemos-lhes que íamos realizar uma reunião de adictos. E eles levantaram as sobrancelhas, mas nós éramos 5. Um tipo lá, já não me lembro se era tenente ou capitão, nos ouviu e disse: já não era sem tempo que isso acontecesse. Há anos tento ajudar adictos sem conseguir. Eu não consigo ajudar ninguém. E ele chamou um outro tenente para nos ouvir. E ele era um pouco antiquado, que tinha certeza que nenhum de nós conseguia recuperar. E ele ouviu o outro dizer: gosto dessa ideia, apoio essa iniciativa, farei tudo o que posso para vos apoiar. Todo ele era apoio. E acabou por manter a sua palavra. E perguntou a este tenente o que achava, ao que ele respondeu: isso não vai resultar. Uma vez drogado, sempre drogado, nunca houve nenhum a ficar melhor. Não importa o que digas, não me importa o que as pessoas digam, isso não vai resultar. Por isso, olhou para nós e eu não sabia o que dizer. Olhei para os outros, ninguém sabia o que dizer. Até que o Pet, que estivera sempre calado, abriu a boca e disse: tenente, meu nome é fulano de tal. Nasci e cresci em tal sítio. Fui pela primeira vez preso em tal sítio. Fui condenado a tantos outros. E gostaria, por isso, que fosse confirmar o meu cadastro. Já estive em todas as penitenciárias federais, exceto uma, e não uso drogas há 18 anos. Há 18 anos que não conheço as cadeias, e este programa resulta para mim. Agora, o senhor vai confirmar isso, pois eu nunca estive fora da prisão desde pequeno, até ter encontrado este programa. E o tipo não sabia o que dizer. Não sei se o tipo foi confirmar tudo isso, mas a verdade é que o Departamento de Polícia e a Divisão de Narcóticos não tiveram a palavra. E nunca nos vigiaram, nunca fizeram nenhuma rusga, nunca nos apanharam para ir ouvir das reuniões. E pelo nosso lado, mantivemos a nossa palavra, tomamos conta de nós próprios e seguimos as tradições o melhor que pudemos. E foi basicamente isso que nos fez crescer nos últimos 12 anos.
Foi em 1960 que voltamos a crescer, com cerca de 4 pessoas, e começamos o grupo de novo de acordo com o conceito original, os passos para o indivíduo, as tradições para os grupos. E desde então temos crescido devagar, mas consistentemente. Acho que temos crescido principalmente porque não temos sido dominados por nenhum grupo de pessoas. Esta é a principal razão para a grande diferença. Mais uma vez, o fato de adictos conhecerem o valor da prática dos 12 passos. Costumávamos não ter adictos para responderem às chamadas de ajuda. Aconteciam coisas estranhas quando 8 a 10 adictos num grupo caíam sobre um pobre drogado que estava a morrer no quarto dos fundos na casa da mãe. E caíamos sobre ele como vespas. Toda a gente apanhava um susto. Tínhamos de ir em grupos porque ninguém ia sozinho aos pares. Tínhamos medo de ir usar se fôssemos ter com outro adicto. E esse era outro dos mitos que havia sobre nós, que não podíamos ir ter com outra pessoa que estivesse a usar, sem que usássemos também. Uma das maiores mentiras de todos os tempos. Sabem que não tem uma ponta de verdade. E essa é uma das razões por que crescemos. Mas o fato de nós seguirmos possivelmente a melhor coisa que cada um de nós sabe fazer, estarmos dispostos a ouvi-lo. Uma vez me demiti de coordenador de NA por não estarmos a seguir as tradições. É uma coisa estranha. Não queria falar disso essa noite, mas eu vou falar. Pois, embora passados 4 anos com reuniões, Narcóticos Anônimos ainda não existia. Como tínhamos dito que nos chamaríamos NA enquanto usássemos os passos e as tradições, quando isso se tornou na coltada de um só indivíduo, na realidade, deixou de haver NA. Digo isso por 2 razões. Porque as coisas morreram e só ficaram alguns de nós. Mas também porque mostra que este programa, quando começamos a vivê-lo, não podemos largá-lo, pois ele volta a crescer. E este programa não vai morrer. Mesmo que todos nós nesta sala falhássemos, pois essa é a própria natureza da recuperação, que uma vez plantada a semente do conhecimento de que algo pode resultar, essa semente nunca mais irá se perder. Alguém pegará nela e continuará o caminho. O nosso percurso já foi longo. Como diz aquele anúncio de cigarros, o teu caminho já é longo, querida, para teres chegado onde chegaste. E acho que vou ficar por aqui. Eu já estou a levitar. Estou quase a bater no teto. Nós estamos crescendo mais depressa do que nunca. Estamos em mais estados, em mais países. Existem mais oportunidades para cada um de nós encontrar o seu lugar em Narcóticos Anônimos e transmitir essa mensagem de recuperação a adictos em todo o mundo. Já não é possível restringir-nos à Califórnia ou aos Estados Unidos, mas são precisas todas as nossas forças para nos mantermos neste programa. Não é um programa para quem desista logo, mas se formos adictos, nós não desistiremos assim, sem mais nem menos. Senão, não estaríamos aqui. Vamos nos pegar naquilo que temos e tentar sermos pessoas melhores. Tenho dito muitas vezes que o homem sem um sonho é só metade de um homem. E uma irmandade sem uma visão é uma farsa. E ainda acredito que podemos realizar-nos vivendo um dia de cada vez. E um dia de cada vez, a nossa visão e a nossa irmandade podem tornar-se uma realidade maior. São aquilo porque ainda me interessam. Há 2 anos, numa convenção, disse que enquanto fosse vivo, usaria minha voz e todas as minhas forças para prosseguir os objetivos de Narcóticos Anônimos e dessa outra irmandade maravilhosa que pertenço, Alcoólicos Anônimos. E tenciono fazer isso, mas vai exigir tudo de mim e vai exigir tudo de vocês e de todos aqueles com quem falarem e de todos aqueles que transmitirem a mensagem para tornar isso uma realidade maior. Há pessoas por todo o mundo que morrem da nossa doença e, quer acreditemos ou não, somos os únicos que podem verdadeiramente ajudá-los. Não nos esqueçamos disso. Através da nossa doença foi-nos dado, pelo sofrimento, um talento para ajudar outros seres humanos como nós. Nós não nos esqueçamos de que a temos
e que somos responsáveis perante outros. Nós devemos principalmente ser responsáveis perante nós próprios. E eu raramente falo sobre poderes superiores. O conceito particular de que eu tenho um poder superior, mas acreditem que tenho um. E não sei quantas pessoas estão aqui hoje, 100, 110, 112, mas acima de todos nós, através de todos nós, existe um poder que não há mais em lugar nenhum do mundo. É disso que trata Narcóticos Anônimos. É disso que sempre irá tratar. Eu não estou brincando. Este é um programa de vida e de viver, mas já estou sério há muito tempo. Espero que nos divertamos todos esta noite, pois é disso que se trata viver. Muito obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Muito bacana, você ouviu aí o Jimmy K, né? Jimmy K, fundador de Narcóticos Anônimos, sensacional. Esse foi o discurso que ele fez, eu não sei bem em que ano, mas foi uma convenção de NA, onde ele discorreu todo esse discurso aí a respeito das origens da Irmandade de Narcóticos Anônimos. Muito bacana, gostei, viu? Legal. Vamos ouvir um áudiozinho rapidinho aqui da Mônica Batista, Mônica Papo Reto. Você já ficou com muita raiva de alguém que vive tendo comportamentos que te irritam profundamente e a pessoa nem se percebe? Você já ficou com raiva de alguém que diz pra você coisas que você não gosta de ouvir e a pessoa nem se toca? Já ficou com muita raiva acumulada de pessoas que fazem coisas que você não suporta, mas você nunca falou pra elas? Limite. Se você não disser para as pessoas a hora de parar, até onde elas podem ir, elas vão passar por cima de você. Mas não é porque elas são más, é porque elas não sabem qual é o seu limite. E todo relacionamento saudável precisa de limite, entendeu? Você põe limite nas pessoas, as pessoas que você tem muita raiva, elas sabem do que você tem raiva e do que você não gosta? Elas já sabem disso? Porque se elas não souberem, você nunca falou para elas, você não vai poder culpar elas de algo que elas não sabem. Não poderiam fazer diferente, porque elas não tiveram essa chance. Entendeu? Legal, psicanalista Mônica Batista, Mônica Papo Reto. Ela dá o papo reto mesmo. Muito bacana, Mônica. Legal. Vamos dando continuidade com o programa Independência. Eu falei na semana passada a respeito dos mecanismos, né? Os mecanismos de negação ou mecanismos de defesa. Eu acho que na semana passada, quer ver? Eu falei sobre... eu lembro que falei do blackout, né? Eu falei da lembrança eufórica e do blackout. São as duas últimas aqui do capítulo, mas eu vou falar um pouco sobre esses mecanismos que eles são muito importantes para a gente entender a doença da dependência química, a doença da adicção e também a doença do alcoolismo, né? Vamos focalizar então nos aspectos psíquicos e comportamentais da dependência, que é uma característica que define a doença, né? Os mecanismos psicológicos de defesa, que são os mecanismos de negação. O primeiro desses mecanismos é a justificativa, o mais conhecido dos mecanismos e o que todo dependente químico irá usar.
E o que é a justificativa? É procurar uma explicação aparentemente justa e lógica para um ato questionável, em geral decorrente do uso de substâncias psicoativas. Os mecanismos de negação estarão aqui sempre relacionados a comportamentos adoecidos na dependência química. Sempre haverá uma justificativa quando a pessoa for indagada do motivo para estar bebendo ou de não parar de usar drogas. Ela justificará, por exemplo, dizendo que está muito calor, é verão, não aguento essa sede. Dirá que usa porque tem preocupações financeiras, porque está desempregado, porque a namorada o deixou, porque o time está jogando, porque o time não está jogando e então não tem nada para fazer. Dirá que usa porque o time perdeu ou porque o time ganhou, porque ele perdeu ou ganhou uma aposta. Enfim, as justificativas são infindáveis, impossível enumerá-las. Todo dependente encontrará uma justificativa para explicar por que está bebendo ou usando naquela situação específica. Ele também inverte a ordem dos fatores. Diz que está usando porque o chefe pega no pé dele, quando é ele quem, pelo uso, falta e comete erros, provocando cobranças do chefe. Ou diz que o trabalho é pesado e só bebendo é possível suportar, quando na verdade ele está desgastado fisicamente pelo consumo exagerado, pelas noites mal dormidas. Assim só lhe resta justificar. Porém, a maioria das pessoas tem trabalhos onde são exigidos e nem por isso elas se embebedam como ele. Nem usam drogas, né? É por isso que é um sintoma da doença. O avanço da morbidade e da dependência gera prejuízo à capacidade de julgamento crítico, capacidade que o ser humano tem de distinguir entre o certo e o errado, de decidir com bom senso, de modo a não gerar prejuízos, nem a ele, nem a terceiros. Essas capacidades, autocrítica, senso, prudência, são sabotadas pela doença. A mente do dependente fica obnubilada de seu julgamento e seu julgamento fica distorcido. A dor emocional muitas vezes serve como uma boia de salvação para o dependente químico que não aceita sua condição, nem aceita o tratamento. A dor pode ajudar essa pessoa a voltar ao seu eixo e a tomar decisões coerentes, mudando seu comportamento. O impacto de se lembrar ou de tomar consciência de determinada atitude realizada após o uso de álcool ou outras drogas deveria fazer a pessoa mudar a conduta, abandonar o uso e procurar algum tipo de ajuda. Mas, com o julgamento crítico afetado, o dependente não faz isso. E aí é que aparece a dor emocional. Os mecanismos psicológicos de negação sabotam também essa alavanca, a dor, que poderia fazer o doente buscar ajuda. A justificativa, por exemplo, é um sintoma que aparece porque o indivíduo sente a dor emocional pela bobagem que fez e, para diminuir a intensidade dessa dor, cria justificativas. Mas ele não sabe o que está fazendo isso e, para agravar ainda mais o quadro, o dependente químico ignora que esse mecanismo faz parte dos sintomas psíquicos da sua doença. Esse foi o primeiro mecanismo de negação ou mecanismo de defesa, também conhecido aqui, né? Como justificativa. Eita, a gente conhece bastante essas justificativas quando a gente participa de reuniões, né? Que o companheiro que está usando e que não consegue explicar por que ele está bebendo ou tá usando droga, né? Não tem como o cara explicar. Meu companheiro, o que aconteceu? Aí ele vai com uma justificativa. Rapaz, eu tava ali, eu fiz não sei o que, aí não sei quem me xingou, aí eu fiquei muito puto, aí eu não sei o que, aí eu peguei uma cachaça e eu bebi mesmo. Sabe, esse tipo de... não tem desculpa pra poder usar e beber,
E aí ele fica inventando, o Corinthians ganhou, o Corinthians perdeu, o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo. Mano, para com isso, larga de ser sem vergonha, rapaz. Você tá justificando porque você não tem desculpa pra... Aliás, né, isso aí, quem tem problema com álcool e droga, não pode beber, não adianta, não chega, né? Não dá mais, já tá dando trabalho, já perdeu família, já não tá vendo os filhos crescer, tá fazendo tudo errado e não consegue admitir, aí fica com essas justificativinhas aí, entendeu? Então assim fica difícil, né, galera? Maravilha. Então, já que estamos falando de pinga, eu vou tocar mais uma pra vocês aqui do The Flander, que chama A Mardita. A Mardita fala de cachaça mesmo. Ouçam aí a Mardita com The Flanders. Conhece a Mardita da cachaça? É essa daí mesmo. É o que eu tava falando. Aliás, galera, aqui de Capivari, que tá me ouvindo no ar agora, com o programa Independência, se quiser colar lá na nossa live, exatamente, programa Independência ao vivo, lá na página oficial marco.melo.562, é a minha página oficial lá no Facebook. Tamo lá, a galera já tá participando lá da live, tá da hora. Porque também nos bastidores, né? Quando tá tocando a música, a gente tá zoando lá, conversando e pá, é legal também. Beleza. Então, agora, o segundo mecanismo de defesa, ou mecanismo de negação. O segundo mecanismo de negação chama-se minimização. Sabe quando você tá, né, com uma janela do Windows aberta, aí você fala, minimiza o programa lá, aí você clica naquele risquinho lá do lado do xizinho, minimiza a janela, minimização é o próximo mecanismo de negação, mecanismo de defesa. Outro mecanismo psicológico de negação muito utilizado é a minimização. E as pessoas adoecidas não só minimizam o quanto ingerem ou consomem que substâncias utilizam, como também minimizam seus efeitos deletérios, as consequências desse uso. É comum a pessoa beber grandes quantidades de bebida alcoólica e referir-se apenas a uma cervejinha, um chopinho, isso, uma caipirinha. A galera fala bastante isso, né? Não, você voltou a beber, né, cara? Não, tô tomando só uma cervejinha. Sei, enchendo o caneco a noite inteira, né? Bem poucos admitem que tomaram um porre ou que estão perdendo o controle, né? A galera não quer admitir, né? Fala só que tá tomando uma cervejinha. A tendência majoritária é minimizar. Não ouvimos dizer que se fumou uma grande quantidade de maconha. Diz que foi um baseadinho, só um fininho, sabe? Só dei um peguinha, só dei um tapinha na moral ali, ó. Sabe? Não fala, eu peguei 1 quilo de fumo não fala não. Há um acidente de carro, muitas vezes com prejuízos materiais de grande monta, e a pessoa minimiza dizendo que foi só uma pequena batida. Afinal de contas, quem não bateu o carro? É o que o cara fala, né? Quando o dependente discute ou briga, muitas vezes amedrontando a própria família, ele minimiza, dizendo que isso é normal, que toda a família tem discussões passageiras, desavenças. O adoecido não consegue enxergar a proporção de sua agressividade, nem como deixou a família aterrorizada. Ela agora começa a ter comportamentos de reação e defesa que não eram conhecidas até então. É isso mesmo. Também ele minimiza as tretas que ele arruma em casa, né? Mas quase que bate na esposa, chacoalha a mãe, bate no moleque, chuta o cachorro. Não, toda a família tem seus, né? Roupa suja se lava em casa, né, cara? Você conhece, né, esse papinho furado? Isso aí chama-se minimização. Então, dona Maria, se o Júnior tá enchendo a cara e fala que só tomou uma cervejinha, ou então tá entupindo a bunda de cocaína e fala que só cheirou uma carreirinha, ou então nem fala, né, que às vezes nem quer assumir que usa, né? Então não deixa ele minimizar, não. Chama a polícia pra ele se ele começar a chacoalhar a senhora, viu, dona Maria? Não deixa ele montar nas tamancas, não.
O próximo mecanismo de defesa chama-se projeção. Justificativa e minimização se associam a outro mecanismo de negação, conhecido como projeção. Como os outros dois, a projeção tem por finalidade eliminar do dependente químico qualquer responsabilidade pelo que vem ocorrendo e, em consequência, o dependente também não enxerga nenhuma necessidade de mudança. Por exemplo, o dependente projeta em alguém a responsabilidade pelo seu uso de álcool ou outras drogas. De forma manipuladora, dirige-se ao pai, à mãe, dizendo que bebe porque, quando criança, soube que não era desejado, que os pais pensaram que ele não deveria nascer. Mas os supostos motivos, muitas vezes, não são nem graves e nem reais, às vezes, né? Há quem diga que usa porque levou umas palmadas quando criança. Olha que cara de pau. Os que chegam ao cúmulo de dizer para a esposa: você quer saber por que eu estou bebendo? Olha no espelho, você terá a resposta. Então, de uma forma cruel, distorcida e manipuladora, joga no outro a responsabilidade pelo que vem acontecendo consigo. Isso não só alivia sua dor emocional, como perpetua a doença, pois, diante dessas considerações, ele acredita não ter motivo para mudar. Aquilo que está acontecendo deriva do que os outros fizeram a ele, e não como sua própria opção de um dia ter experimentado e, por sua condição orgânica e ambiental, ter se tornado um dependente. Hoje, por não poder encarar o que vem fazendo destrutivamente para si e para os outros, ele projeta essa responsabilidade em qualquer pessoa ou coisa do mundo. Nos políticos, na família, nos amigos do trabalho, no boteco, no clima, na economia, enfim, né? O mecanismo da projeção vai fazer com que a pessoa permaneça na doença. Legal. Depois a gente vai falar sobre mais alguns mecanismos de negação, né? Mecanismo de defesa, que é a mentira, a supressão e a repressão. E, por fim, a racionalização. Muito legal. Programa Independência agora vai dando uma pausinha para os nossos apoios culturais. Já já a gente volta. Maravilha. Sobre despertar espiritual, o entendimento e vivência dos 12 passos conduz o indivíduo a um despertar espiritual inexoravelmente. Não existe uma definição definitiva de um despertar espiritual. Identificamos sua presença na vida da pessoa através de seus sintomas: gratidão alegre e contagiante, desejo de ajudar as outras pessoas, espontaneidade, ausência da humana mania de julgar os outros, capacidade sorridente de aproveitar o momento, bons pensamentos, ações e palavras, abraços apertados e sinceros, força de vontade, retidão de caráter e otimismo. Uma pessoa que experimenta e vivencia um despertar espiritual não é um santo e não enveredou necessariamente por caminhos religiosos, mas passa a viver por princípios e valores de conduta baseados em honestidade, mente aberta e boa vontade. Provavelmente será um bom ouvinte, respeitando a necessidade e opiniões do outro, mesmo que não concorde com elas. Quando for sua vez de falar, o fará com assertividade e perspicácia, entendendo a situação e se colocando na pele de seu interlocutor. Será uma pessoa alegre, sorridente e carinhosa, e você se sentirá à vontade ao seu lado. Muito legal. Esse aí é um texto que eu produzi lá nos idos de 2014 e chama-se Despertar Espiritual. Muito legal. Vamos ouvir um som agora? Roberto Carlos, O Careta. Voltamos aqui com o programa Independência e os mecanismos de defesa. Projeção.
vamos falar sobre a mentira. Opa, essa daqui os caras são profissionais, né? Pelo amor de Deus, vai ser mentiroso assim lá em casa, viu? Mentira. Com a progressão normal da dependência, as mentiras também virão fazer parte dos mecanismos de defesa. Começando com mentiras banais. Todo mundo está percebendo que a verdade é outra, mas a pessoa insiste. Chega em casa embriagado, a mulher questiona e ele afirma que não bebeu. Com muita insistência, às vezes assume que tomou uma cervejinha, quando já está em um quadro patente de embriaguez. Para não criar atrito, muitas vezes o familiar desiste de dar continuidade à conversa, o que deve realmente ser feito, porque com alguém sob efeito de substância psicoativa, torna-se impossível estabelecer qualquer diálogo. A pessoa está em um quadro que chamamos de refração auditiva. Não dará ouvidos a nada que lhe for dito, como se realmente não estivesse escutando. Alguns familiares dizem: eu falo com meu marido, falo com meu filho, com minha filha, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Seria muita sorte se isso estivesse acontecendo, mas naquele quadro a pessoa está refratária. A informação não entra, ela bate e volta, o que é um mecanismo psicológico de defesa. É infrutífero tentar estabelecer qualquer tipo de conversa nessa situação, ou esperar que a pessoa entenda algum argumento ou mude de comportamento. As mentiras são as mais variadas. Não usei, não saí, não fiz determinada coisa. E se tornam comuns. Imagine uma pessoa que sai dizendo ir até o mercadinho da esquina comprar pão. Ali começa a se embebedar. Dali vai usar outras drogas. Às vezes é uma sexta-feira à tarde, o chamado pior dia para um familiar. O usuário sai e só vai aparecer no domingo à tarde. Quando chega, o que vai falar para a família? Que não tinha pão e foi comprar em outra cidade, outro estado? Ele não tem o que dizer, então inventa. Os dependentes químicos precisam mentir. Quando essa pessoa, anos depois, entra em recuperação, ela própria se questionará se o que imaginou e se lembra de ter sido, o que foi dito foi real. Em dado momento, o quadro de confusão mental não permite que o dependente tenha discernimento entre a ilusão e a realidade. As mentiras são empregadas em todos os ambientes pelos quais o dependente químico transita, como seu próprio lar, o ambiente escolar, profissional, religioso. Infelizmente, a mentira passa a fazer parte de todo o cotidiano do dependente químico. É triste, viu? Mas é mentiroso mesmo, não tem jeito. Nossa, eu inventei cada mentira, rapaz, vocês nem imaginam. E matar a avó pra justificar pra não ir trabalhar na segunda-feira de manhã. Ah, morreu minha avó. Pô, mas sua avó já morreu. Não, é a outra avó, é aquela que morreu semana passada, era do materna, agora é a paterna. Pelo amor de Deus, mas você é azarado, hein? Como morre suas vó, hein? É mentiroso de marca maior, só pra justificar o uso de álcool e droga, né? Infelizmente é assim que acontece, mas eu posso lhe dizer que existe saída. Os 12 passos são a saída para acabar com essas mentiras todas. Tem 8 anos que eu não minto mais. Oh, glória, eu não menti mais, é uma bênção, gente do céu. Vocês não imaginam como é bom para quem foi um mentiroso e como eu não precisar mais mentir. Bom, vamos ao a segunda temática do dia. Agora sim é o Julião, né? Da outra vez foi o Jimmy Kay e agora é o Júlio César Budi, o Julião, falando sobre atualização da doença. Bom dia, vamos falar de tratamento. Agradecer aí por poder trabalhar
um passo, poder trabalhar uma dinâmica, poder trabalhar o que eu acredito que é o que funciona para um ser humano que é portador da doença da adicção. Não me importa se o problema da doença da pessoa a qual ela tem que tratar esteja voltado pelo uso de álcool, pelo uso de droga, ou por um outro tipo de comportamento abusivo, que seja questões de comida, de sexo, de jogo, de busca de emoções, de compra, mecanismos de defesa, de fuga, onde envolve quadros de depressão. O que eu acho interessante trabalhar é que a doença ela tem um processo de atualização, como se fosse um celular, como se fosse um computador, a qual você não está nem esperando e vem uma mensagem, clique neste botão abaixo e atualize o seu aparelho. E a doença ela trabalha dessa forma, ela não manda este lembrete, ela não manda clique aqui embaixo e atualize. Não, ela é uma doença que o processo de atualização dela é contínuo e é constante. E ela se atualiza independente da substância psicoativa, seja o uso de álcool ou de drogas. Na Irmandade de Narcóticos Anônimos e de Alcoólicos Anônimos, por muitos anos se fala a seguinte frase, que independente da pessoa estar fazendo uso da substância química, seja álcool ou drogas, a doença está em evolução. A doença não para quando a pessoa para de usar droga. Ao contrário, a doença ela evolui quando a pessoa para de usar drogas. O que para é o químico. Quando a pessoa não está por fazer uso da substância psicoativa, então ali para o resultado do uso da substância química. Aquilo para de se atualizar. Quando eu estou dentro das questões do uso da substância química, eu vou me atualizando em relação aos sintomas do uso da substância. Aí eu paro de usar, eu detenho os sintomas e aí eu paro com as psicoses, eu paro com os quadros perseguitórios, eu paro com algumas situações que são oriundas de ter feito o uso, então agora não estou por fazer o uso, parou ali, legal. Mas a doença não. A doença, como ela trabalha independente do uso da substância, ela vai se atualizando, porque ela é uma doença que trabalha dentro de 3 esferas, na minha parte psíquica, na minha parte física, na minha parte espiritual. Então ela trabalha dentro do meu pensar, do meu agir e do meu ser. Quando eu interpreto que é uma doença que trabalha num tríade e entendo que ela se atualiza independente da substância em si, do produto que é o resultado final e mais óbvio de quem é portador desta doença, é chegar ao uso da substância. Quando eu consigo me aprofundar e entender isso, eu consigo entender que muitos dos comportamentos que eu vou desenvolvendo no decorrer do meu dia, na minha trajetória, enquanto ser humano que pensa, que sente, que age, nesse decorrer da minha trajetória, a minha doença ela vai se atualizando em relação aos tipos de sintomas manifestados pela minha doença. Por isso que no texto básico da Irmandade Anônima de Narcóticos Anônimos, lá fala sobre os 11 sintomas da doença: culpa, vergonha, desleixo, degradação, negação, justificação, racionalização. Lá fala sobre sintomas da doença, não está especificando ali sintomas do álcool, sintomas da cocaína, sintomas da maconha. Sintomas esses que eu entendo que quando eu paro de fazer o uso da substância em si, eu detenho alguns dos sintomas, que no popular, quem fuma muita maconha fala que está calarica, que está atacando a geladeira, que está com uma fome desesperadora, ou então o cara que é alcoolista, né, que ele tem aquela manifestação do sintoma da agressividade, da exacerbação, ou o cara que é usuário de cocaína e outros derivados, como crack também, ele sofre de quadro perseguitório, interpreta que alguém está por olhar e tomar conta dele, fica escutando vozes. Eu preciso entender que quando eu não estou sobre o efeito da substância, eu estou sobre a atualização da doença. E dentro
dentro dos sintomas que esta doença manifesta, é que eu preciso entender aonde que eu me encontro. Senão eu não consigo entender que eu preciso me atualizar em relação ao tratamento. Tratar da doença da adicção não é parar de usar o uso de álcool e droga. O requisito básico de quem frequenta as Irmandades Anônimas e quem faz parte do que a literatura das Irmandades Anônimas oferece, o requisito básico é você estar sem o uso da substância química para entender o que esse programa tem a te oferecer. Esse é o requisito básico. E aí eu preciso me atualizar em relação ao tratamento. Da mesma forma que a minha doença se atualiza em relação aos sintomas. E me atualizar em relação ao tratamento é entrar em contato com os passos e entender que os passos não são para que eu tenha um processo de levitação. Eu vou evidenciar as situações e as adversidades da minha vida, em relação às minhas escolhas. Sou portador de uma doença que trabalha dentro da minha maneira de pensar. Então eu sou portador de escolhas. Se eu não colocar os passos em relação a essas minhas escolhas, aos sintomas que vão se manifestar através de que muito das minhas escolhas, dos meus desejos, por não estarem sendo feitos, não estarem sendo supridos, aquilo é que eu sinto, é o que vai me controlar. Se eu não interpreto isso, eu não consigo atualizar junto ao tratamento o que os passos têm a me oferecer. E fico esperando com que o programa funcione por mágica. E já sabemos, dentro da Irmandade, dentro das reuniões anônimas, que esse programa não funciona por mágica, por osmose. É um programa que requer prática, requer que você tenha uma participação ativa do programa junto às suas escolhas. Então eu tenho que interpretar que eu sou portador de uma adicção. E se a minha adicção ela se atualiza, então eu tenho que entender que a minha adicção é uma escolha de vida. E eu preciso trabalhar com um processo que funcione, a qual eu atualize esse processo dentro dessa minha escolha de vida, que é a minha adicção, que envolve o meu pensar, envolve o meu agir, envolve o meu ser, para com que eu possa, então, deter essa atualização da doença. Pois a doença, ela trabalha independente do químico. Então, muitas vezes, durante o dia que está se passando, que está se apresentando no meu viver, a doença me faz acreditar que aquilo que está se apresentando, eu não mereço daquela forma. Eu mereço da maneira que a doença assim quer e determina, para com que eu acredite que seria a forma certa para que eu viesse a ter aquela resposta. E na realidade, isso está muito voltado para o meu ego, muito voltado para a minha exacerbação. E os passos, o programa, eles me ajudam a evidenciar quando eu estou a querer com que o meu ego seja suprido, quando eu estou a querer com que o meu ego seja satisfeito. Por isso que os passos, eles vão evidenciando aonde eu tenho que atualizar-me em relação à minha maneira de pensar. E uma vez que eu venho a me atualizar em relação à minha maneira de pensar, eu começo a interpretar que o meu primeiro pensamento eu tenho que descartar, eu tenho que permitir escutar o outro, eu tenho que entender que ninguém entrega nada. As pessoas buscam interpretar o motivo de aquele sentimento a qual eu tenho que deixar, a qual eu não preciso vir a sentir, é que eu tenho que entregar. Porque senão muitas das vezes eu acredito que fazer a entrega, como fala em um dos passos do programa, é pegar um problema que eu tenho e entregar na mão do outro. Só que quando eu faço isso, eu fico comigo com o sentimento da situação. E o que me controla são os meus sentimentos, pois a doença que eu sou portador, ela trabalha no tríade, na minha maneira de pensar. E se eu fico a pensar dentro daquilo que eu estou a sentir, isso que eu estou a sentir vai controlar
controlando-me, e uma vez que o meu comportamento esteja sob o controle daquele sentimento, eu passo então a agir através daquilo. Então eu preciso entender que me atualizar através do que o tratamento dos passos tem a me oferecer é conseguir perceber, identificar, é conseguir partilhar, é conseguir escutar um retorno do meu padrinho, de um companheiro meu de recuperação, uma pessoa significativa no processo de tratamento que eu estou vivendo, e pôr uma ação positiva em cima daquilo que eu identifiquei primeiro. Se eu não tenho todos esses recursos, se eu não me atualizo em relação a esses recursos que estão incutidos dentro do programa de passos, onde cada passo ele tem uma dinâmica, cada passo ele tem um conjunto de valores, cada passo ele traz seus princípios espirituais. Se eu não tenho essa dinâmica, se eu não tenho essa interpretação, eu não tenho como entender que a doença está a se atualizar sem o químico. E fico acreditando que o estar sem o uso da substância já é o grande feito, já é o resultado de grande elaboração do programa. E não é. O estar sem o uso de álcool e de drogas é o requisito básico que esse programa me pede para que eu entenda o que esse programa tem a oferecer. Por isso que eu tenho que interpretar que a atualização, o modificar-se, o evoluir-se da doença independe do químico. Senão eu só vou acreditar, como eu acreditei por muitos anos, que ao estar fazendo uso do álcool e da droga que eu estava comprometido. E não é. Eu estou comprometido, muitas das vezes hoje, dentro dos meus 25 anos, por não estar fazendo uso do álcool e da droga. Isso que é bacana de deixar claro para todos. Que o estar comprometido só se mostra quando eu estou distante do uso da substância. Porque quando eu estou dentro do uso da substância, eu não vejo o meu comprometimento com a doença. Pessoas externas à minha pessoa enxergam que eu estou comprometido com a substância, devido às manifestações, às respostas do uso, devido aos sintomas que o uso apresenta, que envolve aquelas questões de quadro perseguitório, envolve toda aquela questão de abuso, de compulsão e de obsessão. Agora, estou sem o químico, estou sem o álcool por 25 anos. E aí eu começo a interpretar que eu estou dentro de um sucesso total, um glamour. Na verdade, isso é somente um encanto que o programa me proporciona. E se eu não perceber que é somente um encanto e não entender que a doença está a se atualizar também neste encanto, eu não dou conta de que muitas das situações e das adversidades que eu passo hoje só se apresentam e só se mostram à minha pessoa por causa que eu tenho tratamento para interpretar. Se não, as adversidades e os problemas que eu estaria por passar seriam os precursores da possibilidade de eu voltar a usar. Pois por muitas das vezes, dentro de uma memória muito seletiva que eu trago comigo, todas as vezes que eu tive problemas de ordem emocional, sentimental, problemas financeiros, problemas de relacionamento, o que muito eu tinha em mãos para lidar com essas situações era usar. A saída que eu tinha era o uso. Eu não tinha outra saída, no sentido do que hoje, atualizado ao que o tratamento me oferece, eu tenho como opção, que é identificar, perceber o problema, partilhar com o outro, escutar o retorno do cara, meu padrinho ou um amigo em recuperação, e assim pôr uma ação positiva naquilo identificado. Eu tenho isso hoje porque eu estou atualizando-me perante o que o tratamento me oferece. E o estar me atualizando perante o que o tratamento me oferece não é estar sem o uso do álcool e drogas. É estar dentro da literatura, é fazer parte do grupo, é me envolver com o que o programa no todo pode me proporcionar. Então, eu entendo claramente que pessoas que não interpretam que a doença se atualiza independente do químico são as vítimas, são
as possíveis vítimas a quais o programa tenta salvar, porque são vítimas de uma doença progressiva, incurável, de fins fatais, que trabalha independente da substância, que é tanto vista por terceiras pessoas, tanto visto pelo outro, como algo nocivo à vítima. E o que é nocivo à vítima é a atualização da doença. O químico em si, muitas das vezes, foi algo que proporcionou à vítima até um benefício de ganho, porque ele não teve que lidar com o que era real e verdadeiro e que se apresentava na vida dele. Aconteceu muito comigo. Então eu queria agradecer muito, desejar aí um bom dia e que a gente possa nos atualizar em relação ao que o tratamento tem a oferecer. Obrigado. Maravilha, esse foi Júlio César Butti, Julião, falando sobre a atualização da doença da dependência química, obviamente que é o assunto do programa Independência. Vamos ficando por aqui, agradecendo primeiramente a Deus, claro, a você, nosso querido e nossa querida ouvinte, que nos honra, né, com a sua participação, pessoal que mandou aí perguntas, pessoal que ligou, muito obrigado, né? E o pessoal que só está ouvindo também, muito agradecido. Tamo junto, vamos nessa e beleza, abraço! Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!